Os fundamentos mais profundos do assalto a Brasília promovido pelos bolsonaristas, assim como as consequências principais do fatídico 8 de janeiro brasileiro. É isso que você vai ver nesse vídeo, acompanhe aí. Salve, salve! Começando mais um Aos Fatos, e a gente até queria falar de outra coisa que não fosse ligada ao bolsonarismo, mas tá difícil, né? Eles não nos dão sossego. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, e aqui estou sempre acompanhado do geógrafo, mestre em relações internacionais e principalmente mestre cervejeiro, meu camarada inoxidável Simas. Salve, camaradas! Mas antes da gente entrar na discussão do vídeo, preciso te pedir, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, porque dessa maneira você ajuda enormemente o Política na Cabeça. Vem com a gente! Passados 2 anos, quem diria, o Brasil teve o seu Capitólio. Foi uma mistura de tragédia com comédia. Que coisa estranha, que coisa singular na história brasileira. Aqui nós vamos discutir um pouco dos fundamentos e consequências desse evento tão catastrófico, tão marcante aí na nossa história recente. E para começar eu quero ouvir as impressões do Davi. Primeiro eu quero dizer que eu gostei dos adjetivos, sim, mas catastrófico, marcante, singular, é tudo isso e mais um pouco, no mínimo. Né? E mais um pouco. Acho até que o Lula foi muito feliz quando ele diz no seu discurso, estava em Araraquara por ocasião das grandes chuvas que assolaram a cidade. Sim. Aí o Lula fala na coletiva de imprensa que foi um evento completamente incomparável na história brasileira. Nunca houve nada similar. Sem dúvida. Né? Então, por mais que a gente adjetive a coisa aqui, ainda vai ficar aquém do que rolou de fato. Mas o que eu quero apontar, fundamentalmente, sim, mas é a questão da ideologia. Que isso é, desde tempos imemoriais, uma das maiores fontes de motivação humana, para ação mesmo. Ah, sim. E aí a gente teve ali no Capitólio brasileiro, né, eu acho essa expressão muito feliz, que a comparação é muito boa, né, são duas situações muito similares em vários aspectos. Embora a nossa talvez até mais grave, né? Do ponto de vista da destruição, certamente. Né, da quantidade de gente envolvida também, da falta de reação das forças de segurança, então tem vários elementos aí. Mas eu quero apontar esse aspecto ideológico. Essas pessoas estavam ali porque são pessoas de extrema direita. E aí, sim, cerca de 3 décadas atrás, arredondando aqui, o Francis Fukuyama, cara muito famoso nas ciências humanas como um todo, lança o artigo lá, O Fim da História e o Último Homem, que depois virou livro. Em 92 ele lança o livro. Vou dizer para a Tati colocar aqui, ó, a capa para vocês, referências sempre das obras que citamos nos comentários, belezinha? E o Fukuyama nessa obra, sim, mas ele está falando não só do fim da história, ele está falando também, de uma perspectiva ocidental estadunidense, do fim das ideologias. E aí, durante a década de 90 toda, e também entrando no século XXI, muitos analistas e intelectuais falavam que essa polarização esquerda e direita, essa polarização ideológica, ela é algo artificial, criado pelos analistas, que é absolutamente falso. Que estaria acabando, inclusive, né? Que estaria caminhando para uma dissolução geral, né, uma minimização do fenômeno, né, da existência de grandes agrupamentos nas sociedades, principalmente nas ocidentais, né, de pessoas de esquerda e de direita. E aí John Jost, professor de psicologia política da Universidade de Nova York, lança um artigo em 2006 criticando frontalmente o artigo do Fukuyama, e nesse artigo ele fala do fim das ideologias. Né? Partindo de uma perspectiva, assim, mas e aí necessariamente eu estou trazendo a sardinha para minha brasa, porque tem muito a ver com a minha área de pesquisa, a neurociência política, e o Jost, que é um dos papas da psicologia política mundial, ele vai apontar como nós humanos temos disposições psicológicas e cognitivas que fazem com que a gente tenda ou à esquerda ou à direita, e sem dúvida, sem se esquecer que tem muita gente que está no meio do caminho entre uma coisa e outra, e que isso é inexorável. Não tem como você extirpar isso do ser humano. Não está acabando coisa nenhuma. Não está acabando coisa nenhuma, não acabou e nem vai. E está aí o Capitólio brasileiro, que tem como profunda motivação
isto, a ideologia. Questão ideológica. Muito interessante você trazer o Fukuyama, né? Porque o Fukuyama foi um paradigma na época. E andou meio esquecido, né? Pois é, mas depois a ideia envelheceu mal, muito né? mal. Ele foi muito criticado. Eu nunca tinha visto essa crítica por esse viés da questão do comportamento, da psicologia... Das ciências cognitivas. Das ciências cognitivas, né? E até me sinto, assim, provocado a dizer o seguinte, talvez isso que a gente viu acontecer aqui no Brasil tenha sido um dos maiores experimentos de dissonância cognitiva da história. Eu diria que uma dissonância cognitiva coletiva. Sim. Porque você tem um monte de gente envolvida lá nos atos, mas foram atos muito numerosos, esses que aconteceram aí de depredação, mas grande parte das pessoas que está ali, no final das contas, são pessoas que não aceitam o resultado óbvio e irreversível das eleições. É duro perder e essas pessoas não estão digerindo. A dissonância bateu forte. Primeiro, não, perdeu porque foi roubado. Não, perdeu porque ele não perdeu, mas ele não vai subir a rampa. E cada vez fica mais difícil para esse grupo negar a realidade. Que o Lula vai ser o presidente e já é reconhecido internamente e externamente. Eu acho que vale a pena só, Simas, explicar rapidamente, né, para quem está nos assistindo, a ideia do fenômeno de dissonância cognitiva. Acho legal que a gente mesmo. já tratou em vídeos anteriores. Mas vai lá, rapidinho. A dissonância é um fenômeno psicológico empiricamente observável pela psicologia política desde a década de 50, né, com Leon Festinger, numa obra muito famosa chamada Quando a Profecia Falha. E você usou aí um termo, a dissonância cognitiva coletiva, que tem sido muito bem aplicado pelo professor João Castro, João de Castro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. E aí, o que é a dissonância? Nós, humanos, a gente não gosta de informações negativas que se chocam com as nossas crenças. Esse é o fato. É um a gente humano. evoluiu para isso, né? Evoluiu para repelir informações que a gente não gosta. E aí vem a informação para o bolsonarista que o Lula é o presidente, o principal desafeto desse pessoal, eles simplesmente não aceitam. É uma informação muito ruim, muito negativa, para eles processarem em seus cérebros. E sim, eles também têm um dentro de suas cabeças, né? E aí ele tende a repelir ou resolver a dissonância, que é uma espécie de dor psicológica, pela via da ação, que seja. Eu gosto muito dessa tua colocação, já num outro vídeo você usou esse termo, é uma dor psicológica, é uma dificuldade de aceitar, né? Quer dizer, eu acho que esse é o caso da maioria das pessoas que estavam lá, né? Agora, eu olhando todo esse movimento, eu diria assim que nós temos 3 conjuntos de sujeitos que encabeçaram o que aconteceu. E esses grupos devem ser tratados de forma um pouco diferente, a meu ver. Em primeiro lugar, você tem a grande maioria, que é a massa dos tiozões, é a rebelião dos tiozões. É o cara que realmente ele não aceita a derrota, a dissonância é muito forte para ele se comporta quase como uma criança mimada, eu não quero, eu vou quebrar o tabuleiro porque o jogo não foi do jeito que eu queria. Exato. Posso fazer só uma parte? Claro, Você usou a expressão jogo. E para ficar um pouco mais claro do meu ponto anterior, por que eu acho que essa perspectiva, né, da ideologia como fator motivacional ajuda a entender o evento do Capitólio brasileiro? Porque é isso, né? Seja o tiozão ou os outros cortes que você vai fazer aí, essas pessoas em conjunto, elas estavam rompendo com a regra do jogo. Sim, sem dúvida. E assim, do ponto de vista da neurociência política, se nós humanos temos disposições psicológicas e cognitivas que fazem com que a gente tenda ou à esquerda ou à direita, e muita gente aí no meio do caminho, isso é inextirpável, não dá para tirar do ser humano. Claro. Daí que nós acordamos como espécie, pelo menos no mundo ocidental, das chamadas democracias liberais, nós acordamos que nós vamos viver a partir de uma regra. Qual é a regra? A maioria escolhe o representante máximo, compõe-se os governos, para a gente literalmente não se matar nas ruas. Perfeito. E o que esse pessoal fez? Rompeu a regra maior. Né? Isso. Então dá para entender o assalto ao Congresso, ao Planalto e ao prédio do STF como uma ruptura completa e violenta dessa regra maior. Desse pacto coletivo, desse Espero pacto... que eu não tenha interrompido seu Não, imagina, desse pacto até robesiano. Robesiano, né? Muito bem, não, você colocou muito bem, mas o ponto que eu queria desenvolver é o seguinte, a grande maioria das pessoas que estavam ali, bom, são fanáticos ideológicos, mas não são pessoas exatamente perigosas. Nós não tivemos ali um Putin integralista, nós não tivemos uma intentona comunista. Putz, bem lembrado. Inclusive, eles beiram a ingenuidade, né? Eles acham que tomar o poder é ocupar o lugar onde o poder fica. Quer dizer, se eu sentar na cadeira do Alexandre de Moraes, eu viro o novo ministro do STF. Não é bem assim, né? Mostra, assim, uma visão bem tacanha, bem infantil.
nesse caso, eu acho que esse tipo de grupo, nós temos que tomar um pouco de cuidado de como eles vão ser punidos. Sim, tem que ser punidos aqueles que claramente cometeram delitos. Então, o cara foi lá e quebrou vidraço, o cara foi lá e roubou a bola autografada do Neymar, o cara detonou uma obra do Di Cavalcante, ele tem que ser punido financeiramente, criminalmente, eu não sei bem quais são as sanções, mas não acho que seja assim, que devam ser punidos do ponto de vista político. Inclusive que isso traz um certo atrito, seria muita gente, seria um certo desgaste, talvez até reforçando essa retórica de que eles são perseguidos pelos poderes. Mas será, assim, mas só um comentário, eu vou discordar aqui parcialmente de você. O tiozão perdido, vá lá, né? Teve inclusive uma galera que ficou no gramado, não entrou em lugar algum. Isso, esse né? cara... Não vamos cair também num punitivismo completo. Aprendeu, cara. Inclusive porque, estou lembrando aqui, o Flávio Dino fez uma coletiva pós-eventos muito interessante que ele aponta o seguinte, que, por exemplo, a esquerda, o campo progressista como um todo, criticando muito o fato de que a polícia do Distrito Federal escoltou essa galera, né, dos acampamentos ali, principalmente daquele maior acampamento do QG, para a esplanada, para a região ali, né, onde fica o Congresso, o prédio do STF e o Planalto. E isso, gente, como o Flávio Dino bem observou, está previsto em lei. Você não tem um dispositivo legal para reprimir a galera que está em movimento, indo se manifestar teoricamente do ponto de vista pacífico. Isso. Agora, onde está meu ponto de discordância com o que você falou? O cara que quebrou, teve gente que defecou, urinou dentro dos prédios públicos, arrebentaram obras de arte. Esse aí não é o tiozão perdido. Né? Eu acho que dá para diferenciar claramente. Claro, mas ele tem que ser punido na esfera criminal mesmo, né? É uma depredação, é um vandalismo, sei lá, independente dele ser de direita, de esquerda, não, a questão política é secundária nesse caso. Agora me preocupam muito mais os dois outros protagonistas, conjuntos de protagonistas disso que a gente viu, que são, em primeiro lugar, os organizadores e financiadores dos atos. Esses vão muito além de um crime comum. Eles estão cometendo crimes contra a democracia, contra o Estado brasileiro, crimes políticos. Agora ficou mais claro para mim seu ponto. De forma mais deliberada, intencional. Exato. Não que os outros devam ser isentos, mas que esses devem ser o foco principal de preocupação das autoridades. Semelhante ao que fez a Alemanha aí outro dia, né? Sim. Na surdina, de repente, vem a polícia alemã e prende dezenas de pessoas. Era uma célula neonazista que tinha um plano para tomar o poder. Eles foram lá e grampearam as lideranças, o suposto príncipe, e acabou todo mundo na cadeia, né? Então, esse é uma das questões que a gente espera que seja prioritária aí nessa reação. Financiadores e articuladores. E articuladores. Pô, vocês viram aí o zap circulando aí, venha para Brasília, ônibus, comida, hospedagem, tudo pago? O que é isso, né? E a concordância tácita acima das forças de segurança? Essa é o terceiro conjunto de sujeitos, talvez o que mais me preocupa, porque isso é, para mim, a eclosão de uma coisa que já vinha se construindo antes, que é a politização das Forças Armadas brasileiras, não só as Forças Armadas Exército, mas principalmente as polícias militares. Esse processo ele já vinha em curso e ele é um processo grave. Você lembra que ele já resultou num motim de policiais lá no Ceará? Verdade. Apesar de ser polícia civil, né, forças de segurança. Força de segurança. Nós temos, aliás, inúmeras denúncias de crescente envolvimento de policiais, bombeiros, em grupos paramilitares, em milícias. E para entender isso, temos que ler o livro do Bruno Paes Manso, República das Milícias, que é um livro muito chocante sobre o Rio de Janeiro e como, a partir das forças de segurança, foram se formando as milícias. Ele é um livro tão chocante que ele parece um livro de ficção, só que, lamentavelmente, ele é real, retratando essa crescente politização das Forças Armadas. E, claro, todo mundo tem direito a ter opinião política. Agora, quando se trata de pessoas armadas, essas pessoas têm que ter essa opinião muito cuidadosa e muito controlada, muito restrita ao campo do privado. E não misturar isso com a sua atuação, sejam elas pessoas do comando, sejam elas soldados. Sim, você usou o termo politização, eu diria mais, Simas.
é uma politização à direita e, mais especificamente, uma politização à extrema-direita. Sem dúvida. Ou seja, uma bolsonarização das forças de segurança. Isso. Há pesquisas que demonstram claramente um percentual elevadíssimo, principalmente entre os praças, Isso que eu ia entre dizer. os soldados. Menos entre os oficiais, mas principalmente entre os praças. De bolsonaristas radicais, né, o que é muito preocupante. E tô lembrando aqui, você citou o livro do Bruno, que aliás, como sempre, vou falar para a Tati colocar na tela aqui, referências sempre ali na descrição de tudo que a gente cita. E o nosso seguidor, o Bruno de Andréa, pediu para comentarmos exatamente esse ponto. Meu grande amigo. Porque, sem dúvida, é algo fundamental, né? Você ter um conjunto de forças de segurança, principalmente nas polícias estaduais, Isso. que tem enorme grau de politização à direita, e é muito preocupante, porque essa galera armada... Pois é. E somados, eles são maiores que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas oficiais. Quer dizer, esses caras começam a se amotinar, e você que é de direita e não está gostando, pense no contrário. Isso também poderia acontecer à esquerda. Não é um horizonte próximo, mas é muito grave. Quem está armado não pode ter oficialmente posição política ou se engajar, ou misturar a sua visão política com a execução da lei. Quer dizer, quando é sem terra que é de esquerda, eu posso bater, quando é patriota de verde e amarelo, eu escolto, eu cuido bem. E no caso dos ataques em Brasília, houve clara, como é que nós vamos chamar? Se não adesão, houve ali uma concordância tácita, né? Exato. Usei o termo e repito, porque, por exemplo, teve cenas de policiais indo tomar água de coco, enquanto os caras arrumavam para invadir os prédios públicos. Isso tem que ser investigado, as pessoas responsáveis têm que ser duramente punidas, tem que ser esclarecido se isso está mais na parte dos oficiais, nesse caso, na parte dos praças ou dos dois, mas isso não pode passar impunemente porque a coisa vai se agravando. Tem uma cena de um vídeo, né, um conjunto de cenas, portanto, de um vídeo da polícia, do choque do DF entrando no prédio, não vou saber especificar se é o Planalto ali ou se é o Congresso, e um coronel do Exército tentando livrar a cara dos golpistas, e o pessoal do choque, um rapaz falando, não, esse aí é nosso, vamos prender geral, vamos prender todo mundo. Isso é então gravíssimo. Houve um conflito, inclusive, intraforças. Isso é gravíssimo. Em nenhum país se tolera isso, esse tipo de insubordinação de forças armadas, de forças militares, né? Vai, cara, tá doido? Você tá louco? Isso é gravíssimo, né? Mas para além disso, que tipo de consequência, assim, imediatamente você consegue ver desses atos tão marcantes? Então, como consequência geral, global, eu apontaria o enfraquecimento do bolsonarismo mais radical. Que interessante. Se não de toda a ala, né, da extrema-direita brasileira, do bolsonarismo mais radical, com certeza. E, inversamente, né, por um par de oposição aí de um binômio extrema-direita e governo de esquerda atual, o fortalecimento do governo Lula. Por que, Simas? Porque todas as instituições se alinharam, inclusive no plano internacional, né? Vários chefes de Estado demonstrando apoio às instituições e ao governo brasileiro, e nominalmente ao Lula, em especial, né, com citação pessoal do Lula. Internamente, o Lula, por ser um cara de esquerda contestado por quase metade da população que votou no Bolsonaro, ganha agora um apoio institucional e até mesmo da opinião pública. Interessante maior, você apontar isso. Até lembrei do que tinha antes. O Valdemar Costa Neto, lá do PL, tentando se distanciar do bolsonarismo, né? O próprio Bolsonaro tentando lavar um pouco as mãos. Me lembrei até daquela passagem do governo Bush, né? Quando você tem a guerra ao terror, que é uma questão de terrorismo externo, mas ela faz com que a aprovação do governo Bush vá lá em cima, né? E você tinha falado disso quando falamos do legado nefasto do governo Bolsonaro. É verdade. Você tinha comentado, né, dessa ruptura da noção de que somos parte de um país, citando o caso do Bush, como ele consegue apoio popular contra a guerra ao terror. É verdade, naquele vídeo, a Tati pode pôr aqui. Sim, fica inclusive aqui no card para você acompanhar se não viu o vídeo ainda. Isso. Bom, e eu me arrisco a dizer que existe um outro aspecto positivo, até maior do que esse, que é realmente a consolidação da nossa democracia. Como já está lá no livro, como as democracias morrem, essas movimentações autoritárias são grandes testes da democracia e a sua solidez, e parece que a democracia tem passado por eles. A gente viu a democracia americana sobreviver ao seu Capitólio, ao seu... Mais robusta que a nossa. Muito mais robusta, e temíamos que a nossa não desse conta, mas parece que deu, né? Foi muito rápida a reação do Arthur Lira, que não é um aliado do Lula,
o Pacheco, que é mais próximo, dos ministros do STF, quer dizer, praticamente todo mundo repudiou. Inclusive, sim, mas estou lembrando aqui, a Quest fez uma pesquisa muito interessante, já no domingo, nas redes sociais, com mais de 2 milhões de postagens, e 90% das referências ao evento eram negativas. Olha só. Apenas 10%, portanto, os 3 loucados, né, que concordam com isso daí, apoiando, fazendo menções positivas a esse assalto a Brasília. Olha só. Então, veja, houve realmente, inclusive do ponto de vista da opinião popular, né, uma consonância de visões. Né? Quer dizer, que essa alternativa de romper e tomar o poder à força não cabe mais, seja ela à esquerda ou à direita. E aí fica um recado, inclusive, indigesto à extrema-esquerda brasileira, né? Fique claro que democracias liberais, elas não toleram ruptura da ordem. Né? Fica muito complicado no século XXI sustentar essa visão de que é possível, não numa situação de democracia razoavelmente estabelecida. Né? Sem dúvida, acho que essa é uma consequência... para as duas pontas. Embora a extrema-direita, nos últimos anos, esteja nadando de braçada. A extrema-esquerda praticamente não existe mais. Né? Pois é. Mas disso eu acho que a gente sai fortalecido. Eu acho que esse realmente é um ponto importante. Sim, e esse ponto eu acho que está diretamente ligado ao outro, né? Mas essas duas coisas estão conectadas. Né? Eu disse, o governo sai fortalecido, o bolsonarismo enfraquecido, e ao mesmo tempo, se o governo sai fortalecido, a democracia como um todo ganha. Né? Foi mais um teste colocado pela extrema-direita, que sim, politicamente tem o apoio, sem dúvida, do maior ideólogo da extrema-direita brasileira vivo, porque o outro já foi. O outro morreu. Estou falando do próprio Bolsonaro, que sem dúvida agitou durante 4 anos, fez críticas sucessivas, colocou o sistema eleitoral em questão, e esse pessoal foi ideologicamente alimentado por ele, certo? Por ele e por seus assessores mais expressivos próximos, né? O bolsolavismo alimenta essa galera. Então, politicamente, eles também são responsáveis por isso. Mas mais uma vez perderam, foram derrotados. Mais uma vez, ainda bem. Não é? Isso aí. Agora, os desdobramentos estão em aberto, né, Simas? Vamos ver o que mais acontece. Tenho certeza que a gente vai acabar voltando a esse tema, a esse assunto. A gente quer falar de governo Lula, de normalidade, mas está complicado. Difícil. Vamos ver se no próximo vídeo a gente aborda um tema um pouco mais tranquilo. Quem sabe? Torcemos. Mas quanto a esse aqui, espero que você tenha gostado. E principalmente, larga seu comentário aí. Gostou ou não, concorda ou não com o que a gente disse aqui? Deixe seu comentário, a gente vai ter enorme prazer em responder o seu comentário e instigar o debate é a nossa principal função aqui. Essa é a meta maior, tá bem? Larga seu like também, tenho que te pedir sempre. Se inscreva no canal, acione o sininho, porque assim você ajuda o Política na Cabeça a seguir em sua missão de tentar levar algum esclarecimento sobre o que está acontecendo na política. Beleza? Até a próxima!